pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E o vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma mini resenha sobre o livro As Cartas de Rosa Eiffel. É um livro de uma autora nacional, da autora Marília Machado, que eu gostei bastante. Mas antes de eu iniciar essa resenha, já vai deixando o seu like, se inscrevendo nesse canal e ativando o sininho para sempre receber os próximos vídeos. E não esquece, se você fazer alguma compra pela Amazon, compre pelo meu link que você ajuda e muito ao crescimento do canal. Então é isso, vamos logo começar essa resenha. Bom, gente, eu li ele em e-book, ele só tem e-book, ele tem no Kindle Unlimited e ele custa apenas o e-book, caso você não assine, somente R$5. Eu tô assinando um projeto que eu quero ler bastantes autores nacionais, porque eu acho assim que a gente tem que apoiar o nosso país, os nossos autores. E então é algo meu pessoal que eu tô pretendendo fazer e que eu aprendi isso muito com várias pessoas no Instagram. E, gente, esse livro, ele é muito bom. Ele fala muito sobre autoconhecimento, sobre família, sobre segredos de família. Ele trata de preconceito, seja as diferenças, racismo. Gente, ele tem muita coisa e a autora ela conseguiu fazer isso de forma delicada, por mais que tenha coisas assim terríveis. Eu tenho que falar que ele pode ser assim um possível gatilho, porque ele tem uma tentativa de estupro, mas assim não foi nada muito forte, não chegou a acontecer o estupro, foi uma tentativa e eu senti angústia pela personagem quando isso aconteceu. Mas não é nada assim que possa te abalar muito. Mas é bom deixar isso informado. Bom, o livro ele fala sobre uma mulher chamada Manuele. E ela recebeu uma casa de herança do avô dela que faleceu. Então ela resolve que ela vai morar na casa do avô, que era do avô dela. Quando ela tá fazendo uma reforma para transformar um quarto numa espécie de estúdio para ela tocar, ela encontra uma caixa cheia de cartas. E nessas cartas que ela vai ler, ela descobre que essas cartas era da sua avó. E ela não conheceu a avó porque a avó dela faleceu há muito tempo, quando o pai dela ainda era criança. E o pai dela não gosta da mãe dela, nem o avô, eles não falavam dela. E ela sempre teve vontade de saber o porquê. Então ela lê essas cartas e ela descobre que essas cartas estavam sendo endereçadas para Paris. Então, certo dia ela resolve que ela vai para Paris, vai tentar descobrir mais sobre o passado dela, sobre a avó dela, o que aconteceu com a avó dela, o porquê de o pai e o avô não gostarem dela. E, gente, nessa aventura ela vai se conhecer melhor, ela vai conhecer a avó dela, ela vai conseguir crescer como pessoa, ela vai evoluir profissionalmente. Então, lá ela conhece pessoas que têm segredos da avó dela e essas pessoas no começo não querem falar muita coisa pra ela. Então, o livro tem um plot twist que, assim, eu esperava que fosse que certa pessoa tivesse feito um mal pra ela, só que eu não esperava como fosse isso. Eu acho que a única coisa que eu adivinhei do livro foi isso, mas não tirou a maestria do livro, porque a forma que isso aconteceu, gente, assim, quando eu tava lendo isso, até agora ainda eu me emociono bastante, porque saber o que ela passou, gente, é muito cruel, saber que ela só queria ajudar e sofreu tudo aquilo. E a autora conseguiu fazer isso de forma delicada, de uma forma que não agrida ao leitor. Quando a gente via ela tentando entender o porquê do passado dela, ela descobrindo que ela tem muitas coisas em comuns com a avó dela, ela descobrindo que a avó dela fez coisas muito boas, descobrindo também que os bisavós delas fizeram coisas assim, excepcional. Eu não quero contar porque pode ser spoiler, mas assim, ela fica muito orgulhosa dos bisavós dela, da avó dela. E lá ela conhece pessoas incríveis que ela vai levar pro resto da vida. E lá ela também conhece um rapaz que ela vai se envolver amorosamente com ele. O livro não tem o foco no romance dela com esse homem, mas a autora conseguiu fazer isso de forma muito bonita. E o que acontece nesse romance não é um romancezinho, não é um romance clichê. Quando eles se envolvem, a gente já espera que eles vão se envolver. Mas o que acontece... como é que eu posso dizer pra não dar spoiler? E quando as coisas começam a se ligar, como cada história, como cada pessoa se liga a cada história.
Gente, a autora fez isso muito bem. Eu tô até agora, assim, apaixonada por essa história. Eu espero muito que vocês baixem esse livro pra ler e se emocionem como eu me emocionei. No começo o livro é um pouco parado, mas depois depois dos 20%, pronto, eu não conseguia mais parar de ler. Eu finalizei todo numa noite, porque eu tava muito apaixonada pela história. Como eu disse, até agora eu tô assim pensando em por tudo que ela passou. E como é naquela época, como era o julgamento e saber que ela era uma pessoa acima da época dela. E a gente vê como naquela época era tratado o racismo, porque o racismo era escancarado. Porque hoje as pessoas têm racismo, mas querem estar meio que maquiando esse racismo de outras formas. Mas naquela época era muito escancarado. Eu consegui sentir a dor desse personagem. Eu sei o que muitas pessoas devem sofrer com isso, que é uma coisa muito difícil. Muitas pessoas são privilegiadas por não ter que passar por isso, mas eu imagino o como é triste você ter que meio que se esconder, ter que viver, ter que fugir, ter que evitar lugares só por conta da cor da sua pele. Eu acho isso muito... uma coisa assim, horrível de se fazer. Então, como vocês podem ver, foi um livro que me emocionou. Eu tô acho que com 2 semanas que terminei. E mesmo aqui contando a resenha pra vocês, eu tô me emocionando novamente. Então, acho que foi um dos melhores livros que eu li até agora. Se você puder ler, leia. Porque você vai se emocionar bastante com a história. Gente, ver como esses personagens cresceram foi muito legal. Literalmente, eu me sentia caminhando em Paris. Quando ela descrevia os lugares, eu me sentia em cada ponto turístico, eu me sentia assim, caminhando lado a lado com a personagem. Então foi uma história muito boa, sim, e favoritada, 5 estrelas favoritadas. Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu tentei trazer essa mini resenha pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem visitar, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram da autora pra vocês conhecerem a história. Vou deixar também linkado o livro, caso vocês queiram comprar. Ou se você assina o Kindle Unlimited. Vou estar deixando tudo aqui embaixo. Então é isso. Até o próximo vídeo.